Bolsonaro tanto fala. Aliás, a língua, ele tem aquele defeito, né? Ele põe a língua, a língua cai para fora, né? Ele tem uma língua que não fica dentro da boca. O cara fala pelos cotovelos e a língua cai para fora da boca, tanto que ele fala. Então, um cara que fala muito como ele e pensa pouco, uma hora ou outra acaba confessando aquilo que é o crime dele, ou os crimes dele. Acabou confessando. Hoje, numa entrevista na Folha de São Paulo, ele fez um relatório para ser usado pelo Alexandre de Moraes e toda o STF. Agora não tem mais jeito. Agora não tem mais defesa. Ele confessou tudo. Eu creio que ele não entende o processo que ele está sofrendo. Ele realmente não entende a democracia. Ele realmente não entende as leis do país. Ele efetivamente não entende o Estado de Direito. É incrível que ele tenha ficado 30 anos no Congresso e a cabecinha dele é tão formada pelo ambiente da estupidez e do período ali porque, gente, a formação dos militares é de gente burra. É formação de burro para ficar mais burro. E ele mostra isso. É incrível porque os advogados já conversaram com ele, então já explicaram para ele onde está o crime dele. O que é que está fazendo com que ele entre em julgamento. E ele não consegue entender, e hoje ele confessou todo o itinerário. Olha só o que ele chegou a falar. Olha só. Mas eu preciso conseguir arranjar um dinheiro para comprar o autógrafo, porque isso aqui não funciona mais. Olha só. Né? Então, perdeu a eleição. E aí? O after day. Day after. After day. Como é que fica? Então eles se reuniram porque perderam a eleição. Bom, primeiro problema. Perdeu a eleição é ligar para o outro e cumprimentar a vitória do outro. Já começa daí. Não fizeram. Se reuniram. PL. Aí o PL, como todos os partidos, já haviam avaliado as urnas eletrônicas. Aí, por pressão dele, o PL entrou na justiça desconfiando das urnas eletrônicas. Pronto, então já fizeram um primeiro ato errado. Aí, olha só, ele falando, para você dar um golpe ao arrepio das leis, como seria um golpe que não fosse ao arrepio das leis? É que passa pela cabeça dele a possibilidade dele ficar no poder, que a lei daria algum respaldo para ele. Você tem que buscar como é que está a imprensa, quem vai ser o porta-voz, o núcleo empresarial, os núcleos religiosos, o parlamento, a questão fora do Brasil. Então, como isso não estava favorável, descartamos logo de cara este tipo de golpe. Ou seja, estávamos planejando um golpe. Descartamos porque não tinha condição, aquelas condições que o professor Paulo Giraldelli dizia nós não tínhamos. Por isso que ele dizia que não ia ter golpe. Então faltou ele dizer isso, né? Bom, aí continua. Ele não entende que ele não podia estar fazendo isso. Ele não entende. Veja só,
Aí vai. Olha só. Discutir com militares alternativas. Alternativas para quê? Ele perdeu a eleição. Se o PL entrou na justiça, né, para questões das urnas, isso é problema do PL. Isso é um debate do partido. Ele, como presidente, não tinha que alimentar isso. Aí, ele começou a alimentar. E olha só as discussões que eles fizeram. Olha só. Alternativas, como, por exemplo, o estado de sítio, o estado de defesa e intervenção federal. Estado de sítio, tudo isso está previsto na Constituição. Está previsto na Constituição, mas não por conta de eleições que ocorreram normalmente, mas por conta de uma insurreição. Não tem insurreição nenhuma, cara. Tá vendo? Aí ele confessou que eles foram discutir isso. Ele confessou a intencionalidade de dar um golpe branco, o chamado golpe branco, que é o golpe sem armas, que você faz um arranjo político para jogar no Congresso. Só que esse arranjo político para jogar no Congresso era tão inviável quanto o levante armado, porque o próprio Congresso tinha sido eleito junto com ele. Como é que ele ia desconfiar da eleição se aqueles que iriam dar aval para ele foram eleitos e já estavam só esperando a posse? Tudo isso é a intencionalidade de transpor a ordem democrática, e é por esta intencionalidade que ele está sendo acusado. E é por esta intencionalidade que ele se tornou inelegível. Ele não entende nem o processo que já tornou ele inelegível, nem o processo pelo qual ele está sendo julgado. E por não entender, ele confessou. Ou seja, eles montaram a possibilidade de fazer alguma coisa para não dar posse para o Lula. Como é que faz com um cara desse? Aí ele continua, quer ver? Olha só. Olha só a loucura. Que ele chamou as pessoas e falou: dentro das 4 linhas, o que podemos fazer? Só que naquele momento que ele falou isso, aquela fala dele chamando as pessoas já rompia com as 4 linhas, porque a Constituição diz que a conspiração para invalidar eleições livres acordadas anteriormente já é golpe. Ou já é intencionalidade de golpe. Ou, no mínimo, é a tentativa de afrontar o Estado de Direito. Pronto. Então, são 3 confissões de tudo que eles passaram. E ele continua, ele vai além. Ele fala que realmente foi falar com os militares. Ele confessa que ele entregou uma minuta de estado de sítio ou de estado de defesa. Agora, sabe o que ele fala em favor dele? Que ele não chegou para os militares ali naquela hora e pediu um golpe. Ele pediu uma solução dentro das 4 linhas da Constituição e ouviu de 2 militares que ele seria preso por estar fazendo aquilo. Se ele continuasse a conversar, o próprio militar teria que prendê-lo, e ele não entendeu o recado. É indefensável
indefensável. Não há advogado que consiga tirar este cara da condenação. Agora, a partir daí, ele selou o caixão. Vocês estão me entendendo? Ele já havia falado várias coisas nesse sentido, mas agora ele fez a sequência, que é a sequência pela qual ele está acusado. A sequência da intencionalidade. O mais interessante é ele comprovar a nossa tese, né? De que ele fez tudo isso achando, né, que isso não era uma preparação para nada, porque de fato não era. Mas ele não podia ter participado dessa situação. Por quê? Porque tinha povo na rua, acampado nos quartéis, e isto dá margem para quê? Para a ideia de que qualquer movimentação dele teria aquele povo nos quartéis para fazer a baderna e pedir o estado de exceção, o estado de sítio ou estado de defesa, que de fato era a primeira ideia do Lula, de pedir. De repente, o Lula e a Janja começaram a perceber que eles estavam caindo numa armadilha. De modo que a brincadeira do golpe Tabajara quase que dá certo. E como as coisas no anarcocapitalismo não se fazem de maneira organizada, se fazem através de atitudes individuais, depois que ele foi embora, as atitudes individuais continuaram. E deu no que deu, foi para a festa da Selma. E ele chamou todas aquelas pessoas, para escapar de possível reprimenda, de baderneiros. E agora ele quer a anistia deles. Mas eram baderneiros. Agora são pessoas de bem e ele quer a anistia. Ele confessa o crime e ainda por cima confessa a farsa que ele está fazendo agora. Então esse cara realmente, ele entrou na fila da burrice e fez eco. Porque não tem absolutamente ninguém mais estúpido que Bolsonaro. Aliás, minha filha estava lembrando hoje, né? Pai, lembra nos anos 90, quando o Bolsonaro era uma piada? Quando a gente queria encontrar um idiota para dar risada, a gente falava no Bolsonaro? Lembro. Só que no Brasil, como no mundo todo, não é diferente, né? Várias das piadas se literalizaram. Elas se transformaram naquilo que a gente chama de a realidade como pastiche, que é uma característica da hiperrealidade, né? A chamada realidade aumentada, muitas vezes ela não é o campo do detalhismo, ela é o campo do pastiche, a palhaçada. Marx dizia que a história só se repete como farsa. Nós temos que acrescentar, né? A história às vezes se repete como um pastiche da farsa. Esse golpe Tabajara é isso. E o interessante é que ele confessa, né? Ele confessa isso achando que com isso ele se inocenta. Ele não entendeu ainda o que é o cargo da presidência. Durante 4 anos ele tentou destruir o cargo da presidência e ele está até agora achando que ele podia fazer isso. Até hoje ele não entendeu que à medida que ele toma posse como presidente, ele não pode mais, de maneira nenhuma, diminuir as instituições. Ele não pode mais, de maneira nenhuma, trazer as instituições para o descrédito. Ele tem que honrar as instituições. É isso que ele jura. Ele jura cumprir na Constituição. E até agora ele não entendeu isso. É interessante que ele não tenha entendido o que é um juramento, porque ele não entendeu também o juramento militar, que ele queria pôr bomba no quartel, é porque ele não entendeu onde ele estava e o juramento que ele fez. Então, é por isso que o Bolsonaro
atrai a turba de imbecis que ficam com ele. Pode reparar que as pessoas que ficam com ele são imbecis, são idiotas. Na sua casa deve ter alguém que é meio chola, meio boboca, e que acredita no Bolsonaro. Nós tivemos um avanço da estupidez. A estupidez saiu das catacumbas e veio para o governo. Em vários lugares. Trump é exatamente isto, gente. É a estupidez completa. Muitas vezes a gente define a hiperrealidade como sendo, né, o campo da realidade aumentada. Então tudo entra no detalhismo. Mas muitas vezes a hiperrealidade nada mais é do que o besteirol aumentado e tornado válido. Você veja que tem gente que assina o canal Brasil Paralelo. Tem gente que leva aquilo para a escola. Tem gente que pega um livro, uma coisa do Luiz Felipe Pondé e mostra aquilo como sendo educação. Até chegar o momento máximo do Supremo ter um ministro que diz que a justiça não se aprende, sente-se. Que foi o Fux. Então você chega num ponto onde você olha e fala, não, para, o que está acontecendo? Isso no passado era a bobagem. E de repente a bobagem está competindo pau a pau com aquilo que é o cotidiano normal. Não sei se vocês perceberam, gente, muitas das críticas que eu fazia a certas instituições eu não faço mais. Por quê? Porque não há clima. Não há clima. A situação se deteriorou a tal ponto de estupidez que se você fizer uma crítica, dependendo da crítica que você faz, você endossa a destruição daquela instituição pelas forças do pastiche, pelas forças do golpe tabajara, pelas forças do bolsonarismo, a estupidez, o Olavete, o Pondete, esse tipo de gente. Tantas vezes nós fazíamos a crítica da academia, da universidade, ninguém mais faz. Nós estamos paralisados na crítica a nós mesmos. A esquerda reflexiva é um milagre. A esquerda reflexiva é um milagre. A gente conseguir criticar a nós mesmos, criticar as nossas ações, fazer uma reflexão dentro da esquerda num clima como esse é um milagre. Porque esse clima não permite. A sensação que você tem é que você não pode abrir 1 milímetro que a bobagem entra. Não entra o debate, entra a bobagem que é um vírus de destruição. Ninguém criticava a universidade para destruí-la, ninguém criticava o STF para destruir, ninguém criticava a democracia para simplesmente chutar o pau da barra. Agora, qualquer crítica alimenta essas coisas, então você fica amarrado num universo de emburrecimento. A esquerda reflexiva ainda se sustenta dentro da crítica. É um milagre a gente ter conseguido isso. A gente conseguiu passar o governo Bolsonaro inteiro criticando o próprio Lula. O que mostrou que a gente podia sobreviver enquanto seres pensantes. Mas de vez em quando eu tremo, viu? Muitas críticas que eu fazia a várias situações, eu não tenho mais vontade de fazer. Porque o debatedor vai ser o destruidor, vai ser um babaca tipo Nicole
a Nicole lá do parlamento, a deputada maluca. E agora, gente, nós chegamos ao ponto de ter um presidente confessando o crime né? Em qualquer outra situação no passado, essa confissão aqui bastaria para não ter mais julgamento. Os advogados chegarem e né? Jogar a camisa, jogar a toalha. Jogar a toalha e falar, não, desistir. Não, eles vão continuar como se isso pudesse ter, né? Nós estamos numa situação de insanidade, gente, fantástica. Por isso que a gente tem que fortalecer a esquerda reflexiva. Por isso que eu peço para vocês o Alpixte, para vocês manterem a esquerda reflexiva funcionando. Nós vamos conseguir trazer esse país de volta para o bom senso. Nós vamos conseguir ter debate político entre esquerda e direita. Vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Nós vamos sair deste clima onde a imbecilidade se fixou. Onde gente idiota fala. O bolsonarista passou a falar dentro da família. Passou a falar absurdos. Hoje veja esse aí, o Brasil Paralelo sendo processado pelo governo, porque o Brasil Paralelo está começando a fazer uma inversão total da história da Lei Maria da Penha. E o tontinho vai lá na escola. O ressentido. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta.